Boa noite, ou bom dia, boa tarde. Um, Hoje, nesta nova videoaula para a disciplina Álgebra A, nós vamos continuar nosso estudo de testes de primalidade para números inteiros. Então, hoje vamos falar em particular sobre números de Carmichael e vamos ver outro teste de primalidade que funciona melhor que o teste de primalidade que nós estudamos na aula anterior. Então, para definir o que é o número de Carmichael, então nós vamos tomar um número n, vamos assumir n é suficientemente grande para evitar trivialidades, então neste caso nós vamos assumir que n é maior ou igual a 5, e lembramos que o número n chama-se pseudoprimo na base A, onde A é um número entre 2 e n-2, se e somente se A elevado a n-1 é congruente com 1 modulo n. Pelo teorema de Fermat, o pequeno teorema de Fermat, quando P é um número primo, então esta congruência vai ser sempre válida para todo A entre 2 e n-2. Na verdade, neste caso, vai ser também válida para 1 e n-1. Então isso significa, em particular, que quando temos um número primo, ele vai ser pseudoprimo. Então, primo implica pseudoprimo, mas é possível que um número é pseudoprimo em alguma base A, mas este número não é primo. Então, observamos que quando um número n é pseudoprimo na base A, então, multiplicando esta congruência por A nos dois lados, nós obtemos que A elevado a n vai ser congruente com A módulo n. Então, nós queremos saber quais são os números que serão pseudoprimos para muitas bases, mas não serão primos. E estes números são chamados de números de Carmichael. Então, a definição de número de Carmichael é o seguinte. Então, um número composto n é chamado de número de Carmichael se A elevado a n é congruente com A módulo n para todo A entre 1 e n-1. Então, o número de Carmichael significa que o número n satisfaz esta congruência para toda possível base. Então, isso significa que o número de Carmichael, em particular, vai satisfazer estas congruências para todas as bases que são coprimos com o número n. Então, isso significa que se nós queremos testar o número de Carmichael n, usando este teste de primalidade, usando o teste de primalidade baseado nesta congruência, então neste caso nós vamos ter problemas. Então o número n, o número de Carmichael, então vai frequentemente passar o teste de primalidade de Fermat, enquanto este número geralmente não vai ser primo. Então, eu coloquei aqui um exercício para pedir que vocês mostrem que o número de Carmichael vai ser sempre ímpar. Então, nenhum número par pode ser número de Carmichael. Então, números de Carmichael são os números mais prováveis que vão passar o teste de primalidade de Fermat. Sim, porque o número de Carmichael vai satisfazer esta congruência para toda base que é coprimo que é número n. Então, isso significa que o número n vai ser pseudoprimo para muitas bases. Então, se você se lembra, então, o teste de primalidade que nós fizemos na aula anterior, então, nossa teste de primalidade foi escolher alguma base entre 2 e n-2 e testar se esta congruência foi válida. Se esta congruência não foi válida, então nós concluímos que este número vai ser composto, e se a congruência é válida, neste caso nós não concluímos nada. Nós pensamos que, ok, talvez pode ser primo, e nós tivemos duas versões deste teste de primalidade. Na primeira versão nós tentamos as bases de 1, 2 ou 2, 3
até um certo número, geralmente é o logaritmo de n, e na segunda versão nós fizemos isso com base aleatório. Mas nos dois casos, quando n é um número de Carmichael, é bem provável que este número vai passar por este teste, então nós não vamos poder concluir com certeza que este número é composto. Então, vocês podem perguntar se existe número de Carmichael. Então, pela definição, isso não é claro se existe algum número que satisfaz esta definição, mas acontece que sim, existem números de Carmichael e eles não são tão raros. O menor número de Carmichael é 561. E verificar que este é um número de Carmichael não é uma tarefa muito fácil, porque você vai ter que verificar que para qualquer base b, b elevado a 561 vai ser congruente com b módulo 561. E você vai ter que verificar isso para toda base entre 1 e 560. Então, essa seria uma conta bastante grande. Com computador, isso pode ser verificado bastante facilmente, mas nós, na verdade, agora vamos verificar este fato sem usar um computador. Nós vamos usar um pouco de teoria que aprendemos na aula anterior, e inclusive nas aulas anteriores. Observe primeiro que a fatoração de 561 está escrita aqui, então este número é igual a 3 vezes 11 vezes 17. Então, isso significa, em particular, que este número é um número composto. E lembre que na definição de número de Carmichael, nós precisamos que o número seja, de fato, composto. Esse número tem que ser composto. E nós vamos usar esta fatoração para verificar que se B é um número arbitrário entre 1 e 560, então B elevado a 561 vai ser congruente com B módulo 561. Nós vamos verificar isso teoricamente para todo B possível neste conjunto. E observe que esta congruência, por definição, é equivalente à divisibilidade que 561 divide B elevado a 561 menos B. E para provar que este número divide esta diferença, é suficiente provar que esta diferença é divisível por 3, divisível por 11, então divisível por 17. Certo? Porque este número é igual a 3 vezes 11 vezes 17. Então, assim que esta diferença é divisível por todos 3 destes primos, então vai ser divisível pelo produto destes primos. Então, observe uma coisa aqui, que neste argumento, então o fato que a divisibilidade por este primo é suficiente para provar divisibilidade por 561, então este fato é baseado no fato que este número é livre de quadrados. Então 561 é livre de quadrados. Isso significa que nenhum quadrado de um primo divide este número. Então, este número não é divisível, por exemplo, por 2 elevado a 2. 4 não é divisível por 3 elevado a 2. 9 não é divisível por um quadrado de nenhum primo. Ou seja, na faturação deste número, os primos aparecem na primeira potência. Então isso é verdade. Então, assim, é suficiente verificar que esta diferença é divisível por estes primos. Então, na verdade, nós vamos fazer esta verificação apenas para o primo 17. Para os outros primos, a verificação seria igual. Então, eu vou fazer esta verificação para este primo e gostaria de convidar vocês que façam esta verificação para os outros 2 primos, então 3 e 11. Então, para verificar que esta diferença é de fato divisível por 17, então
nós precisamos provar esta congruência. Então, esta divisibilidade aqui é equivalente à congruência que B elevado a 561 é congruente com B modulo 17. Então, observe primeiro que se B é um número que é divisível por 17, então, neste caso, os dois lados da congruência serão congruentes com 0. Então caso B é um múltiplo de 17, nós vamos ter 0 no lado esquerdo da congruência, e também vamos ter 0 no lado direito. Então 0 é congruente com 0, então não tem nada para provar. Então, nós precisamos assumir que 17 não divide o número B. Então, neste caso, 17 sendo um número primo, sabemos pelo pequeno teorema de Fermat que B elevado a 16 vai ser congruente com 1 módulo 17, e isso implica que B elevado a 560, então usando que é o número 560, quero dizer 560, é igual a 16 vezes 35. Então, B elevado a 560 pode ser escrito como B elevado a 16 e depois isso é elevado a 35. Mas B elevado a 16 vai ser congruente com 1 módulo 17, então 1 elevado a 35 também vai ser congruente com 1 módulo 17, então assim nós obtemos que B elevado a 560 vai ser congruente com 1 módulo 17. Então agora nós precisamos apenas multiplicar esta congruência com B nos dois lados, então obtemos que B elevado a 561 vai ser congruente com B modulo 17, ou seja, o número 17 vai dividir esta diferença. Então observe que o ponto crucial nesta conta foi o fato que o número 561 menos 1, ou seja, o número 560 é divisível por 16, ou seja, 17 menos 1. Então, observe que isso vou escrever, porque isso é uma observação bastante importante, que o número 17 menos 1 divide o número 561 menos 1. Então, esta conta funcionava porque essa divisibilidade é válida. E como disse, agora para terminar esta conta, então você vai ter que verificar que esta diferença B elevado a 561 menos B é divisível por 3 e também vai ser divisível por 11. E esta verificação pode ser feita exatamente dessa maneira, observando que o número 560, ou seja, 561, vai ser divisível por 3 menos 1, por 2, e também vai ser divisível por 11 menos 1, que é igual a 10. Então usando esta observação, é possível verificar que 3 divide esta diferença, então 11 também divide esta diferença, então 561 vai dividir a diferença B elevado a 561 menos B. Então aqui eu escrevi P, mas isso deveria ser B. Então, isso significa, usando este argumento simples, mas baseado no pequeno teorema de Fermat, usando este raciocínio, nós obtemos que de fato este número 561 é um número de Carmichael. Então, eu coloquei aqui as observações cruciais que nós precisamos para esta conta, ou este raciocínio. Então, neste raciocínio, o que nós usamos, então, foram estes dois fatos sobre este número 561. Então, o primeiro fato que este número é livre de quadrados, isso significa que ele não é divisível por p ao quadrado por nenhum primo, para nenhum primo. E primeiro que para todo primo p que divide este número, 561, então p menos 1 vai dividir o número menos 1, ou seja, 560.
E de fato, se você tem um número que satisfaz estas duas propriedades, então este número vai ser um número de Carmichael. E este teorema foi demonstrado no século XIX pelo matemático Courcelles. E o teorema de Courcelles diz que quando n é um número maior ou igual que 2, um número natural composto, então este número vai ser um número de Carmichael, ou seja, este número satisfaz esta congruência para todo b entre 1 e n-1, se e somente se estas duas propriedades são válidas, ou seja, o número é livre de quadrado, que significa que p ao quadrado não é divisível, n não é divisível por p ao quadrado para nenhum primo p. E temos esta segunda propriedade, que quando p é um número primo que divide o número n, então p menos 1 tem que dividir n menos 1. Então, a demonstração deste teorema não é muito complicada. Então, a demonstração da ida pode ser encontrada no livro, no capítulo sobre números de Carmichael, e essencialmente tem que usar o raciocínio que nós usamos em cima para verificar que 561 é um número de Carmichael. Então isso é tão simples que eu gostaria de colocar isso como exercício. Então a volta é um pouco mais complicado, mas não é muito complicado, é um pouco mais difícil. Esse também pode ser encontrado no livro, mas precisamos, para provar a volta, precisa ser um pouco mais de teoria que nós ainda não estudamos. Mas não é difícil. Então, este teste de primalidade que vamos considerar está baseado neste teorema de Miller, Gary Miller. Então o teorema foi provado em 1976, então é um teorema bastante recente em comparação com os teoremas de Fermat, por exemplo. Então o teorema diz o seguinte: então assuma que você tem um número ímpar, assuma que n é maior ou igual a 3, e neste caso escreva este número n-1 como 2 elevado a k vezes q. Então, n sendo ímpar, n-1 vai ser um número par, então vai ser divisível por 2 elevado a k para algum k maior ou igual a que 1. E 2 elevado a k vai ser a maior potência de 2 que divide n-1. Sim? Então, isso pode ser 2 ou 4 ou 8, e o número q vai ser um número ímpar. Então, todo número par pode ser escrito dessa forma. Então, o teorema diz que quando n é um número primo, então temos que o b elevado a q sendo este número que aparece aqui, b elevado a q tem que ser congruente com 1 módulo n, ou b elevado a 2 elevado a i vezes q tem que ser congruente com menos 1 módulo n para algum i entre 0 e k menos 1. Então, este teorema diz uma condição, ou dá uma condição necessária para um número ser primo. Isso significa que, usando este teorema, nós podemos detectar se um número é composto. Então, se o teorema diz que se um número não satisfaz estas condições, então este número não é congruente com 1 módulo n, e estes números não são congruentes com menos 1 para nenhum i, então neste caso este número tem que ser composto. Então, este é o teorema de Miller. A demonstração do teorema é bastante simples. Então nós vamos ver porque o teorema é verdadeiro. A demonstração, nós vamos tomar um número n ímpar. Então, como disse, n-1 é um número par, então podemos escrever este número n-1 como 2 elevado a k vezes q, onde k vai ser obrigatoriamente maior ou igual a 1, e o número q vai ser ímpar. Então, temos pelo pequeno teorema de Fermat, nós temos que se o número n é primo,
Então, nós vamos assumir nesta demonstração que o número n é primo. Neste caso, o pequeno teorema de Fermat diz que b elevado a n menos 1, que neste caso vai ser igual a b elevado a q, então depois elevado a 2 elevado a k, porque o número n menos 1 está escrito nesta forma, tem que ser congruente com 1 módulo n. Então, isso sabemos pelo pequeno teorema de Fermat. O número b é como no teorema, então o número b vai ser, esqueci de escrever isso aqui, então o número b tem que ser um número entre 2, na verdade, então pode ser um número entre 1 e n menos 1. Sim? Então o número b é a base pelo qual nós vamos testar primalidade. Então, essa congruência vai ser verdadeira. Isso significa, em particular, que nós temos nesta sequência, então, se consideramos a sequência b elevado a q, b elevado ao quadrado, b elevado a 4, 4 sendo 2 ao quadrado, b elevado a q elevado a 2 elevado a k. Então, considerando esta sequência, então um termo desta sequência, pelo menos um termo desta sequência, vai ser congruente com 1 módulo n, porque nós sabemos que o último termo vai ser congruente com 1 módulo n, mas é possível que vai ter algum termo anterior que também vai ser congruente com 1 módulo n. Então temos que pelo menos um termo desta congruência vai ser, pelo menos um termo desta sequência vai ser congruente com 1 módulo n. Então podemos escolher o número j, vamos escolher o número j positivo, não negativo, j maior ou igual que 0, vamos escolher o número j para menor possível, e vai ser menor possível tá, que b elevado a q elevado a 2 elevado a j seria congruente com 1 módulo n. Então é possível que j vai ser igual a k. Então o que sabemos, então esse j vai ser, então j com certeza vai ser menor ou igual a k, então vai ser maior ou igual a 0. É possível que vai ser igual a k, porque neste caso, então nós sabemos que este termo com certeza satisfaz esta condição, então k igual a j, então satisfaz esta congruência, mas nós aqui queremos escolher j minimal possível, então nós queremos o menor j que satisfaz esta congruência. Então, agora se j é igual a 0, é possível que j vai ser igual a 0. Neste caso, este número já vai ser congruente com 1 módulo n. Se j é igual a 0, então b elevado a q vai ser congruente com 1 módulo n. E neste caso, a primeira alternativa dada pelo teorema vai ser verdadeira. Então, neste caso, temos que o teorema diz que isso é uma possibilidade para um número primo. Então, se esse n é primo, então é possível que esta alternativa vai ser verdadeira. Isso acontece exatamente quando esse número j que nós escolhemos é igual a 0. Então nós temos o teorema demonstrado quando j igual a 0. Então isso significa que nós temos que considerar o caso quando j não é 0, ou seja, j é maior ou igual que 1. Então se j é maior ou igual que 1, então nós temos que, pela escolha de j, que o número b elevado a q elevado a 2 elevado a j vai ser congruente com 1 módulo n, aqui isso é módulo n. Então isso implica que o número b elevado a q elevado a 2 elevado a j menos 1 é divisível por n. Então, congruente com n significa que a diferença nos dois lados da congruência é divisível por n. Então temos que este número tem que ser divisível por n, mas usando essa regra para a quadrado menos b quadrado igual a menos b vezes a mais b. Então, usando esse produto notável, então sabemos que este número b elevado a q
elevado a 2 elevado a j menos 1 pode ser escrito como b elevado a q elevado a 2 elevado a j menos 1 vezes b elevado a q elevado a 2 elevado a j menos 1 mais 1. Então temos que este número é igual a este produtor. Nós estamos assumindo que o número n é primo. Então nós estudamos, quando estudamos números primos, que quando um primo divide um produtor, então o número n primo divide este produtor, então tem que dividir um dos fatores. Então temos que o número n, sendo primo, tem que dividir ou o primeiro fator ou tem que dividir o segundo fator. Mas lembra que o número j foi escolhido que seja minimal com esta condição que é o b elevado a q elevado a 2 elevado a j é congruente com 1 módulo n. Então, j foi escolhido minimamente. Então, isso significa que o primeiro fator não vai ser divisível por n. Então, o primeiro fator não vai ser divisível por n. Isso significa que, obrigatoriamente, o segundo fator tem que ser divisível por n. Então, isso significa que o número b elevado a q elevado a 2 elevado a j menos 1 mais 1 tem que ser divisível por n. Então, neste caso, temos que b elevado a q elevado a 2 elevado a j menos 1 tem que ser congruente com menos 1 módulo n, porque essa congruência significa exatamente que a diferença deste número e menos 1 seria divisível por n. Então isso é exatamente a segunda alternativa no teorema de Miller. Então a primeira alternativa foi que b elevado a q é congruente com o módulo n. A segunda alternativa é que um destes produtos, então um destes aqui tem que ser congruente com menos 1 módulo n. E temos que quando j é maior ou igual a 1, nós temos a segunda alternativa. Bom, então isso é a demonstração do teorema de Miller. E usando este teorema, nós podemos dar um teste de primalidade um pouco mais sofisticado, que é o teste de primalidade de Fermat, que nós fizemos na aula anterior. Então, o algoritmo baseado neste teorema seria essencialmente o seguinte. Então, eu chamei esse algoritmo teste de Miller. Então, teste de primalidade de Miller. E o input do algoritmo é um número natural n e um número b, base, entre 2 e n menos 1. Então, usamos, essencialmente, seguimos os passos do teorema anterior. Então, nós escrevemos o número n-1, que é um número par, porque n é um número ímpar. Então, n-1 par. Escrevemos como 2 elevado a q, 2 elevado a k menos q, onde q é um número ímpar. Então, aí começamos a computação por colocar r é igual a b elevado a q módulo n. Então, nós temos um algoritmo eficaz para calcular isso. Então, temos um algoritmo eficaz para calcular isso, mesmo que q é um número muito grande. Então, primeiro verificamos se r é congruente com 1 módulo n. Então nós vamos devolver que talvez primo. Então, neste caso, na verdade, nós não sabemos se o número vai ser primo ou composto. Mas o teorema diz que quando o número é primo, então pode ser que vai satisfazer esta congruência, que b elevado a q é congruente com 1 módulo n. Neste caso, vamos devolver a resposta que o número n seja talvez primo. Sim? Então, na verdade, neste caso, nós não temos uma resposta conclusiva. E depois, então, nós vamos calcular para todo j entre 0 e k menos 1. Então, nós vamos verificar se este número r é congruente com menos 1 módulo n. E se for congruente com menos 1 módulo n, de novo, nós vamos devolver talvez primo. Então, pode ser que vai ser talvez primo. Então, e depois nós calculamos r ao quadrado módulo n. Então, esse passo significa, então, originalmente nós temos que é o número r. Então, no primeiro passo,
número R seria B elevado a Q, modulo, então tudo isso modulo N. Então, e quando calculamos R ao quadrado, então isso seria B elevado a 2Q. Sim? Então, o quadrado disso, então R ao quadrado seria B elevado a 4Q. Então assim, nós calculamos sempre por calcular o quadrado de R, nós calculamos essencialmente esta sequência B elevado a 2 elevado a I vezes Q, para I igual a 1, 2, 3 até K menos 1. Sim? Então sempre calculamos o quadrado de R em módulo N e se nós nunca devolvemos talvez primo, então quando todos estes testes serão satisfeitos, então quando este R é congruente com o módulo N e para toda vez que nós executamos esta condição, R é congruente com menos 1. O R não é congruente com menos 1 módulo N, então neste caso nós devolvemos, no final do algoritmo, nós devolvemos que o número vai ser composto. Observe que quando devolvemos que o número é composto, neste caso a resposta vai ser certa. Então o algoritmo consegue identificar um número composto de maneira certa. Eu quero dizer que quando o output do algoritmo é composto, neste caso o número de fato vai ser composto. Quando o output do algoritmo é talvez primo, neste caso nós na verdade não sabemos. Vai ser provavelmente primo, mas também pode ser um número composto. Então, este é o algoritmo básico, algoritmo de base, e nós podemos executar este algoritmo com várias bases. Eu não escrevi isso aqui, mas então você pode executar este algoritmo com base igual a 2, igual a 3, 5, etc. Então você pode executar este teste de Miller com várias bases para obter um método, um algoritmo mais confiável. Ok? Na verdade, eu implementei este algoritmo em Python. Então, essa é a implementação dos algoritmos que nós fizemos na semana passada. Então, este é o primeiro algoritmo que vai calcular então, A elevado a E módulo N. Então, exponenciação módulo N. Então, este é o algoritmo que vai calcular se um número é pseudoprimo na base B. Então, este é o teste de Fermat que eu implementei na semana passada. Eu fiz algumas modificações na implementação, acho que o nome da função foi diferente, então eu simplifiquei o nome, agora chama-se teste de Fermat. E o output vai ser assim, então quando o número é encontrado composto, então o output vai ser a palavra composto, então no outro caso o output vai ser talvez primo. Então isso para indicar que quando o output é composto, isso vai ser sempre certo, mas quando nós não conseguimos provar com esse teste que o número é composto, neste caso talvez pode ser primo, talvez pode ser composto. Então essa é a versão de teste de Fermat random. Neste caso o output também é composto ou talvez primo. Então esse é o teste de Miller. Então essa é a implementação de teste de Miller em Python. Então você vê que nesta primeira nesta primeira parte nós identificamos o número n-1 como 2 elevado a k vezes q. Então primeiro começamos por colocar q igual a n-1, então aí sempre nós dividimos q por 2, enquanto o número q, enquanto o resultado da divisão é um número par. Então essencialmente contamos quantas vezes nós dividimos o número q por 2 até encontrarmos um número ímpar. Okay? Então depois desse ciclo,
depois desse laço, então o valor de Q vai ser a parte ímpar do número n-1, e o valor de K vai ser o número K, que 2 elevado a K é a maior potência de 2, que divide o número n-1. Então, e depois nós vamos calcular, usando o nosso algoritmo, que é a nossa implementação de exponenciação. Então, nós vamos calcular o número R como o número B é a base, então, que é parte do input. Então, o número B elevado a Q módulo N. Sim? Então, se este número é igual a 1, então, neste caso, nós vamos devolver que o número é talvez primo, o número n talvez seja primo. Na verdade, neste caso, a resposta é inconclusiva. Então, e depois nós vamos começar, então, calcular para todo i entre 0 e k. Na verdade, aqui em Python, isso significa entre 0 e k menos 1. Vamos verificar se R é congruente com menos 1. Então, neste caso, na verdade, essa verificação agora significa verificar se R é igual a n-1. Isso seria a verificação se R é congruente com n-1, módulo n. Então, neste caso, se for congruente, nós vamos devolver talvez primo. De novo, nós não sabemos o que vai ser exatamente a resposta. Então, e depois dessa verificação, nós calculamos R, nós trocamos R pelo seu quadrado módulo n. Então vamos pôr na variável R, então R ao quadrado módulo n. Então, e se nenhuma dessas verificações são verdadeiras, então, neste caso, no final do algoritmo, nós devolvemos que o número tem que ser composto. Então, isso é um algoritmo, uma implementação de um algoritmo que pode devolver composto como resposta, e neste caso o número vai ser composto, ou pode devolver primo como resposta, e neste caso o número vai ser primo. Então, eu tenho alguns números aqui, então vamos começar com este número n1. Então, para testar estes algoritmos ou estes métodos. Então, este número N1, este número, então não é muito grande para computação, seria muito grande para fazer alguma computação com lápis e papel, mas não é muito grande para o computador. Este número tem essa faturação, então 151 vezes 751 vezes 28.351. Então, um produto de 3 primos. Então, o menor primo que divide este número seria 151. Então, e se nós calculamos, se este número, usamos o teste de Fermat para calcular se este número é primo ou composto, então nós vamos ver que este número vai ser talvez primo. Então, o teste de Fermat não vai dar uma resposta conclusiva. Então, nós sabemos porque esse é um número suficientemente pequeno para podermos fatorar. Então, sabemos que é um número composto, mas usando o teste de Fermat, nós não conseguimos obter essa resposta. Então, o teste de Fermat diz que este número é talvez primo. Então, podemos usar o teste de Fermat random. Então, e se usamos o teste de Fermat random, o teste de Fermat random vai calcular, então vai determinar se este número é pseudoprimo com várias bases aleatórias. Então, se calculamos este número com teste de Fermat random, então veja que agora conseguimos com base aleatória, nós conseguimos obter uma resposta que este número é composto. Se fazemos isso de novo, então agora diz que talvez primo, porque este é um algoritmo aleatório. Então a resposta vai ser cada vez, ou pode ser diferente. Então, se fazemos isso várias vezes, nós vemos que a resposta frequentemente vai ser talvez primo. Às vezes nós obtemos a resposta composto. Então, o teste de Fermat random funciona para este número maior. E se calculamos, então, se este número é composto ou primo, usando o teste de Miller,
Então, o teste de Miller em 1, então se usamos o teste de Miller na base 2, então obtemos na base 2 que este número é talvez primo. Então usamos na base 3, então também diz que o número é talvez primo. Então base 5, obtemos que o número é talvez primo, ainda não conseguiu determinar. Então, a próxima base que vale a pena tentar então, seria 11. Então, e sim, então, com o teste de Miller, nós conseguimos determinar que este número é de fato composto na base, usando base 11, conseguimos determinar que este número de fato é composto. Ok, então esse é um exemplo menor. Nós vamos ver um exemplo maior depois, mas gostaria de voltar um pouco para a teoria, porque o que é interessante sobre o teste de Miller é o fato que o teste de Miller, na teoria, poderia ser usado para obtermos um teste, um algoritmo que pode ser executado em tempo polinomial para verificar se um número é primo ou composto. Então, infelizmente, nós ainda não podemos fazer, neste momento, nós não podemos fazer isso, porque este resultado depende da veracidade dessa conjectura que chamamos na matemática hipótese generalizada de Riemann. Então, talvez você já tenha ouvido falar da hipótese de Riemann. Então, a hipótese de Riemann é um dos problemas mais difíceis da matemática atual. Nós não sabemos se a hipótese de Riemann é uma afirmação verdadeira ou falsa. Os matemáticos pensam que talvez ou provavelmente seja verdadeira, mas nós não conseguimos fazer isso. A hipótese generalizada de Riemann é uma conjectura ainda mais difícil que a hipótese de Riemann. Então, mas a hipótese generalizada de Riemann fosse verdadeira, então neste caso nós obteríamos um algoritmo baseado no teste de Miller que consegue determinar com certeza se um número é composto ou primo. Então, este algoritmo que nós ainda não sabemos que de fato existe, mas este algoritmo hipotético depende da seguinte conjectura, que nós achamos que então muitos matemáticos pensam que esta conjectura é verdadeira. Então a conjectura diz que suponha que n é um número composto ímpar. Então vai existir uma base entre 2 e duas vezes o logaritmo de n ao quadrado, tal que o número n não vai passar no teste de Miller na base B. Ou seja, então se um número é composto, então o teste de Miller vai detectar esse fato usando uma base entre 2 e 2 vezes log n elevado ao quadrado. Observe que isso seria muito bom, porque log n, então quando n é um número muito grande, log n é um número bastante pequeno. Então isso daria um método que funciona na prática para determinar se um número é primo ou composto. O problema é que este não é um teorema, essa é uma conjectura, que significa na matemática que nós matemáticos ou muitos matemáticos pensam que esta conjectura é verdadeira. Então nós pensamos que essa é uma afirmação verdadeira, mas nós não podemos provar. Então simplesmente não sabemos como provar. Então, o que nós sabemos, como já mencionei, que a hipótese generalizada de Riemann implica esta conjectura. Se a hipótese generalizada de Riemann fosse verdadeira, então esta conjectura, a afirmação desta conjectura seria um teorema. Só que nós não sabemos se a hipótese generalizada de Riemann é verdadeira. Então eu coloquei aqui alguns links para alunos interessados. Como mencionei, a hipótese de Riemann é um dos problemas mais difíceis de matemática. É uma conjectura famosa. Foi formulada a primeira vez no século XIX, então já tem mais que 100 anos,
e por enquanto ninguém sabe como provar. E hipótese generalizada de Riemann é uma versão da hipótese de Riemann mais geral. A hipótese generalizada de Riemann implicaria a hipótese de Riemann, mas a hipótese de Riemann possivelmente não implica a hipótese generalizada de Riemann. A hipótese de Riemann está entre os problemas do Millennium. Tem esse prêmio Millennium que foi iniciado pelo Instituto Clay de Matemática. Então eles compilaram uma lista de problemas em aberto de matemática e cada um destes problemas a solução de cada um destes problemas resulta de um prêmio de $1 milhão. Então, quem quer ganhar dinheiro, $1 milhão, então pode tentar resolver a hipótese de Riemann. Então, na minha opinião, isso é uma maneira extremamente complicada, muito difícil de ganhar $1 milhão. Então, me parece que tem muitas maneiras legais muito mais fáceis de ganhar este dinheiro. Mas mesmo assim, esse é um problema famoso e coloquei links para vocês. Então, alunos interessados podem seguir estes links aqui. Então, para páginas de Wikipedia que explicam o que são estes problemas. Mas o que é importante para nós é se a hipótese generalizada de Riemann fosse verdadeira, então esta afirmação aqui seria um teorema, e neste caso o teste de Miller daria um método que pode ser executado em tempo polinomial para verificar se o número é par ou ímpar. Então, esta cota que aparece nesta conjectura, então 2 vezes log n ao quadrado, na verdade aparece no trabalho de Erich Bach, um cientista de computação americano. Então, foi ele que demonstrou esta cota no seu trabalho em 1990. Então, de novo, esse não é um resultado muito antigo. O trabalho original de Miller também contém uma cota similar, mas uma cota um pouco pior. Okay? Então, como nós obteríamos uma verificação se um número é par ou ímpar, usando então esta cota de Bach, usando a conjectura, a hipótese generalizada de Riemann. Então, eu chamei este algoritmo de teste Miller-Bach. Então, isso seria o teste de primalidade de Miller e Bach. Então, o input neste caso seria apenas um número n ímpar. E neste caso, nós essencialmente vamos testar, vamos executar o teste de Miller para número n e para base b entre todo b, para todo b entre 2 e 2 vezes log n ao quadrado. Aqui eu sempre tomo então parte inteira de 2 vezes log n ao quadrado. E se o teste de Miller para alguma base b devolver composto, então nosso novo algoritmo também vai devolver composto. Caso contrário, se nós não temos que o número é composto para nenhuma destas bases, então o algoritmo vai devolver que o número é primo. Então, este algoritmo, nós temos uma conjectura que este algoritmo vai determinar corretamente se um número é composto ou primo, mas nós não sabemos como provar isso. Então, a conjectura que este algoritmo está correto está baseada nesta conjectura que existe esta base entre 2 e log n, 2 log n ao quadrado, e esta conjectura está baseada na hipótese generalizada de Riemann. Então nós não sabemos se este algoritmo é de fato correto. É interessante notar, eu não coloquei isso nestas notas, mas é interessante notar que em 2004, então um algoritmo foi publicado que determina corretamente a primalidade de um número natural.
em tempo polinomial. Então, este é o algoritmo que é conhecido como AKS. Então, 3 matemáticos indianos desenvolveram este algoritmo. Então, é possível determinar em tempo polinomial se um número é primo ou composto. Este algoritmo, publicado em 2004, é um algoritmo mais complicado que nós não vamos estudar, mas as ideias deste algoritmo de 2004 são similares aos algoritmos que nós, de fato, estudamos. Ok, então vamos ver mais alguns exemplos no final dessa aula. Então, então defini este número. Aqui o número P seria este número grande. É um número bastante grande. Então, e o número N vai ser P vezes 313 vezes P menos 1 mais 1. Vezes 353 vezes P menos 1 mais 1. Então, o número N é definido assim. Então, o número N é um número grande de novo. Então, aqui vai ocupar quase 4 linhas no computador. Não sei quantos dígitos tem. Então, e se nós queremos determinar se este número é primo, então podemos usar o teste de Fermat primeiro. Então, aqui, agora o número é muito grande, então a computação vai demorar algum tempo, mas vai terminar. Então, um pouco de paciência. Então, teste de Fermat. Por favor, computador. Ok, então diz talvez primo. Então veja que o teste de Fermat funciona para este número grande, mas infelizmente nós não obtemos um resultado definitivo. Então o teste de Fermat diz que este número é talvez primo. Nós sabemos que é um número composto, certo? Porque está escrito assim. Então o número vai ser composto. Então podemos tentar o teste de Fermat aleatório. Então o teste de Fermat random. Então, o teste de Fermat random vai escolher as bases aleatoriamente. Então, de novo, nós temos que esperar um pouco. Então, o computador, por gentileza, faça as contas. Então, o teste de Fermat random. Ok, então terminou e diz ainda que este número é talvez primo. Então, embora nós sabemos que este número é composto, então nós obtemos que este número vai ser talvez primo. Então, o teste de Fermat random não conseguiu determinar. Então, vamos usar o teste de Miller-Bach. Então, esse teste que... Na verdade, então eu tenho aqui uma versão de teste de Miller, então eu chamei isso teste de Miller-Robin. Esse é outro teste famoso de primalidade. Então, neste caso, essencialmente, nós vamos executar o teste de Miller usando bases aleatórias. Então, aqui eu vou escolher log n mais uma base. Então, log n mais uma base aleatoriamente para determinar se este número é composto ou primo. Então, esta versão do teste de Miller, então, não vai determinar com certeza se o número é primo. Se encontrar alguma base onde o teste de Miller dá composto, então este algoritmo vai devolver composto. Caso contrário, vai devolver talvez primo. Então, primeiro nós vamos usar o teste de Miller-Robin para o número n e vamos ver o que acontece. Então, veja que o teste de Miller-Robin com bases aleatórias usando o teste de Miller, então quase imediatamente determinou que este número é composto. Sim, então eu posso tentar de novo. Então, como o algoritmo é aleatório, então podemos correr a implementação de novo, mas você vê que sempre vai determinar corretamente que o número é composto e determinou muito rapidamente. Então um segundo. Outra versão, então podemos usar o teste de Miller-Bach.
para determinar que este número, se este número é composto ou primo. Então neste caso, usando o teste de Miller-Bach, isso já demora um pouco mais de tempo, mas determinou corretamente que este número é composto. Então, o teste de Miller-Bach eu implementei aqui. Então, neste caso, essencialmente como uma conjectura, nós vamos testar todas as bases entre 1. Na verdade, aqui nós podemos então começar com 2. Então vamos usar todas as bases entre 2 e aqui K, onde K é o 2 vezes o logaritmo de n ao quadrado. Então eu coloquei aqui o mínimo de n menos 1 e 2 vezes este logaritmo ao quadrado para tratar os números muito pequenos. Então quando é possível que 2 vezes o logaritmo de n ao quadrado é de fato maior que n, e neste caso nós temos que colocar, que o número k não seja maior ou igual que n menos 1. Então neste caso, o teste de Miller, Miller-Bach determinou corretamente que este número é composto. Então, quando o algoritmo finalmente encontrou uma base B que resultou no teste de Miller, que o número é composto, então nós podemos colocar aqui um print B, então uma linha print B para de fato escrever esta base, para vermos então como grande esta base precisa ser para determinar se este número é composto. Então, e vamos correr de novo. Então, 307. Então, vemos que este número n vai ser composto porque não passou no teste de Miller na base 307. Então, isso significa que as primeiras escolhas das bases não conseguiram determinar se este número foi composto. Então teve que usar uma base bastante grande para de fato determinar que este número é composto. Ok, então isso é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo bom trabalho, bom final de semana, bom estudo. E caso alguém tenha algum problema, dúvida, comentário, questão, pergunta, então podemos falar na quinta-feira. E se tem, quando tem alguma pergunta ou dúvida, sempre pode me mandar uma mensagem. Mas de qualquer jeito, vamos falar na quinta-feira na sessão live. Tchau!